Mas ao mesmo tempo, foi quando também começaram alguns grandes probleminhas. Porque existia a linhagem dos filhos de Deus, e diz a Bíblia que eles começaram a enxergar o quão formosas eram as filhas dos homens. E nesse momento eles começaram a se relacionar na linhagem de Enos. Só que quando eu vejo isso, o que significa essa relação? Essa relação significa que você começa a trazer pecado. Por quê? Porque os filhos dos homens carregam muitos pecados. Poligamia, orgia, bagunça, etc. Começam então a acontecer pecados. Quando você vê lá na frente, em Êxodo 25, você percebe que existe uma consequência no pecado dos pais. A consequência é que o pecado dos pais visita os seus filhos até a terceira e quarta geração. E se isso está escrito na Bíblia, isso é verdade. Pois bem, a gente teve então Cainã, a gente teve Malalel e a gente teve Jared. 3 gerações sem nenhum impacto na Bíblia. Nenhum impacto. Nada aconteceu. Pelo menos não foi mencionado dentro dessas 3 pessoas. E aí nasceu Enoque. Enoque é a 4ª geração. Só que diz que Enoque teve um filho com 65 anos. Caminhou com Deus por 300 anos. E foi arrebatado aos 365 anos. Então eu comecei a fazer alguns cálculos. Se Enoque caminhou com Deus por 300 anos e viveu 365, logo Enoque conheceu Deus em algum momento dentro da sua vida. E ele conheceu Deus exatamente com 65 anos. 65 anos foi a idade que Enoque teve seu filho. Então a paternidade apresentou Deus para Enoque. A paternidade foi muito forte, porque foi o que apresentou Deus para Enoque. E diz que ele foi arrebatado aos 365 anos. Assim como Elias, ele não morreu, ele foi arrebatado, ele foi levado. E se ele foi levado, isso significa que ele caminhou com Deus. Porque é dito que ele caminhou com Deus. Mas a Bíblia tem uma promessa para quem caminha com Deus. Presta atenção, porque eu vou chegar numa conclusão daqui a pouco importante. A Bíblia tem uma promessa para quem caminha com Deus. E a promessa é: Deus abençoa os frutos de quem caminha com Ele. Se isso é verdade, e de fato tudo que está na Bíblia ali é verdade, então significa que os frutos de Enoque deverão ser abençoados. Quem são os frutos de Enoque? Os filhos dele. O filho dele é Matusalém. E não diz nada sobre Matusalém. Como que eu vou saber se ele foi abençoado? Bom, eu parto do pressuposto que ele foi, porque essa é uma promessa bíblica. Se você caminhar com Deus, seus frutos vão ser abençoados. Para assim é com você, assim também é com Enoque.